Oi, turminha! Começando mais uma edição desse podcast que é pra lá de aguardado, viu? Eu sou Lilian Donadelli. Eu, Calhari. E na Buena. Ai, gente, esse é o nosso Bagurias! Muito bem, a gente tá no ar pra você que nos acompanha aqui na página do Facebook da Band Serra Gaúcha e também no Instagram. Chique, né? Muito chique. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos fazer o seguinte, você que está nos acompanhando ao vivo, já manda aviãozinho pra turma que tá querendo saber sobre o assunto de hoje. Gurias, inteligência emocional. Quem tá precisando, né? Levanta a mão, gente. Quem tá precisando de inteligência emocional? Pois é, você que diz assim, sei lidar com as minhas emoções? Não sei lidar com as minhas... Com os teus sentimentos? Também não. E sabe o que é pior? Muitas pessoas que já nem sabem mais o que sentem, o que pensam, porque são levados pelo pensamento, pelo comportamento dos outros. É um fuzuê, uma loucura. E nada melhor do que a gente já começar... Gente, janeiro terminando, para quem vai nos ouvir futuramente, hoje é dia 31 de janeiro. Nada melhor do que tu começar o ano já centrado para que o restante dos teus dias seja mais leve, mais tranquilo e mais em paz. Mas vocês estão preocupados? Será que elas, o trio Parada Dura vai falar? Não, gente! Não, nós temos uma convidada muito querida. Não, a gente não iria conseguir falar. Não, a gente é super inteligente, a gente está desenvolvendo. Depois de tantos podcasts, eu acho a gente eu vou dizer para vocês que a gente está num processo de construção, viu? Eu acho que tem a graduação da inteligência emocional. Nós estamos quase, estamos indo, né, no gente? Primário. No jardim A, gente. Mas a gente vai apresentar ela, que é uma queridona que tá aqui com a gente, falar um pouquinho pra vocês, né? Eu vou começar, gurias, achei uma frase no Instagram da nossa convidada de hoje que eu achei bem legal, pelas palavras dela. No palco da vida, as emoções executam uma dança coreografada pela mente e pelo coração. A inteligência emocional é que harmoniza essa dança, transformando o caos em uma sinfonia de autoconhecimento e empatia. Pois essas são as palavras da nossa convidada de hoje. Ela é mãe, esposa, apaixonada por relações humanas. É formada pela UX, especializada em psicologia sistêmica, com foco em famílias, casais e indivíduos. Ela tem como propósito ajudar seus pacientes a florescerem de dentro para fora, proporcionando uma jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e, claro, bem-estar emocional. Por isso, a gente quer dar as boas-vindas a Ciciele, senhor... Cici, né, gurias? Cici, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gurias. Que honra estar aqui. Tava muito ansiosa para vir. Que honra mesmo participar desse podcast, né? De gurias. Sim. De gurias para gurias. E ainda mais falar desse assunto tão importante que é a inteligência emocional, que todos nós precisamos, né? Inclusive eu também preciso. E podia aprendo. Ser uma cadeira, assim, sei lá, ensinada na creche. Deveria, né? Será que isso não... Olha, já fica a dica para... Porque é fundamental, faz parte da vida. Desde a infância tem um acompanhamento, né? Que fale sobre isso. Será que estão fazendo isso, se tu acha? Sabe que é a nossa luta da psicologia, né? Integrar isso já desde a base. E eu trabalhei por 5 anos em 2 escolas infantis, como psicóloga escolar, desenvolvendo esse trabalho de gestão emocional desde os pequenos e toda a comunidade escolar. Professoras, diretoras, famílias... Mas não é algo obrigatório, né? Então, aquela escola tinha essa visão que segue até hoje com essa visão. Outras escolas têm, mas não são todas. Isso faz diferença, né? Muda muito. Porque é o futuro, né? São os futuros adultos que, com certeza... Talvez vão estar menos, assim, né? Seriam mais preparados. Mais preparados. Pois é. Mas aí uma pergunta, gurias, que quem está nos assistindo, nos acompanhando, pode fazer, né? Porque tá se falando bastante sobre inteligência emocional. Inclusive, é um termo que muito se usa
Coaching fala de inteligência emocional, ciência, mas a ciência fala de inteligência emocional. Muitos caminhos falam sobre inteligência emocional. Mas aí eu achei bem interessante, porque vocês sabem que a gente só convida aqui no programa, né? Quem a gente tem aquele laço, que a gente cria aquele vínculo e que a gente sabe que tá naquela roda, que vem para agregar, independente de diferenças, mas que tem para agregar e que fala de uma forma prática, porque a gente não gosta de enrolação, gente. Difícil tu falar em um grupo de amigas quando a amiga só fala difícil, né? Nossa, que droga. Fingir que a gente entende. Isso, sabe? E falar aham. Tem uma palavra, eu acho que é prolexa, não é? Uma vida já é difícil o suficiente, né? Ai, não precisa, a gente tem que simplificar, né? Simplificar. Mas aí, de uma forma prática, Cici, conta pra gente o que é essa tal dessa inteligência emocional que a gente tá falando aqui. Bom, vamos lá, gurias, de forma muito, muito prática. A inteligência emocional vai seguir por 2 caminhos. Primeiro, eu entender e compreender as minhas emoções e saber lidar com elas. E o segundo é eu entender e compreender as emoções do outro e saber lidar com elas também. Se a gente olha assim, parece tudo muito fácil, muito simples, né? Mas não. Quando a gente vai começar só em olhar para nós e compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos, se responsabilizar por eles, o trabalho já vê que começa a ser mais difícil. E a inteligência emocional, no olhar geral, é isso. Esse pro outro seria a empatia ou não? Também a empatia está dentro disso. Dentro disso. Mas o principal é a gente começar primeiro pro olhar por nós. Eu falo muito, né? Primeiro em nós e depois através de nós. Não adianta eu querer ajudar o outro, fazer pelo outro, cobrar do outro, se eu ainda não fiz por mim. E eu acho que, não sei se vocês percebem, mas é isso mais ou menos que a sociedade está andando, né? O outro, eu me comparo ao outro, eu cobro do outro, eu julgo o outro, eu culpo o outro. E eu nunca tenho tempo, eu nem sei nada sobre mim. Então, como é que eu vou conseguir cobrar algo de alguém se eu nem sei quem eu sou e o que eu quero? Então, a base para uma boa inteligência emocional, primeiro, é o autoconhecimento. E aí eu bato muito, muito, muito nessa tecla. O autoconhecimento, ele é fundamental, é vida. Costumo dizer que quem se conhece não se ofende. Uau! Anota pro livro, Ina, por favor. Quem se conhece não se ofende. Quem se conhece. E ontem eu fiquei meio ofendida com uma coisa. Lembra, Ina? Você se conhece tão bem assim. E tu vê, né? Com aquela história que eu te contei. Sim. Eu fiquei ofendida. Sim, sabe, me senti. Sabe quando tu sente dodói, assim? Tu lê uma coisa, uma pessoa te fala uma coisa. E daí tu fica assim, meio dolorida com aquilo, mesmo sabendo que não é verdade. Sim, então, porque quando eu escutei, eu falei, não, imagina. Isso, tipo, daí assim. Foi aí, né? Falei que pra me disse, Jo. aí então, gente, que balde de água fria. E como que a gente sabe? Como que Muito, a gente. né? É que não tem como saber que a gente se conhece o suficiente, porque isso é pra vida. A gente É nunca pra vai vida. se conhecer 100%. Porque a gente muda, né, também. Exato, exato. Mas sabe que eu vou te acalentar agora, né? Não é que a gente nunca vai se ofender, porque a gente também não vai virar um robô, né? A gente vai sentir aquela rusguinha assim, ai, não gostei, fiquei chateadinha, mas aquilo não vai destruir o meu dia. Sim, né? a maneira como lida. Legal. Exato. Legal. Porque aí que tá o segredo. Vocês falaram o segredo do autoconhecimento. Quando eu consigo perceber que aquela pessoa falou algo pra mim, mas isso não é meu. Não tem nada a ver comigo. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim. E aí eu gosto de fazer sempre o seguinte exercício. Quando a gente tá conversando aqui, entre nós 4, né? Qual que é o ouvido mais perto da boca de quem tá falando? Eu estou falando. Qual é o ouvido mais perto? É o meu próprio. Automaticamente, a minha voz é muito mais audível pra mim do que pra vocês. Sim. Eu me escuto primeiro. Tá. Ok? Sim. Tá. Então, muitas coisas que a gente fala para o outro é pra gente se ouvir. Entendeu? Eu tô achando que eu tô falando do outro, mas Então, eu tô falando Pra mim mesmo. Faz sentido. É verdade. E aí os outros vão projetar muitas coisas deles em nós. Ai, porque tu é isso, ou porque tu é aquilo, né? E se a gente não se conhece, eu vou acabar pegando isso pra mim. E aí eu fico chateada, ou eu mesma me rotulo, ou eu pego aquela característica que nem é minha, que não tem nada a ver comigo. Foi alguém que projetou algo dele em mim.
E aí a vida vira uma confusão, né? Sim. E tem uma frase que até uma pessoa que trabalhava conosco há muitos anos usava sempre, mas eu descobri que a frase não era dele, era de Homer Simpson. Descobri, gente, caiu por terra, plágio total. Psicólogo Homer Simpson. Certa vez estava eu assistindo, eu falei Homer Simpson, eu falei, meu Deus, ou o cara mandou pro roteirista ou algo deu errado nisso aqui, não tá certo. E eu achei muito bacana, porque ontem tava refletindo sobre hoje, e me veio essa frase na cabeça. Seguinte, gente, prestem atenção. Por Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Então, quem nunca ouviu essa? E aí eu fiquei refletindo, pois é, não é isso que a gente faz de vez em quando? É verdade. Muito. Daqui a pouco, eu tô me sentindo frustrada com alguma coisa que aconteceu. Vamos pensar que todo mundo erra, né? Todo mundo faz alguma coisa que não tá legal. Mas a culpa não é minha. Eu sempre projeto ela pra alguém da mesma forma, o contrário. E como é que a gente faz isso? Porque é difícil no momento da fúria, né? Daquela emoção. Como é que eu aprendo a lidar com isso? Porque a gente depois percebe, poxa, eu não devia ter falado assim. A pessoa nem tem culpa, né? E aí tu foi e falou de uma coisa que, na verdade, era tua responsabilidade. Como é que eu faço pra ter essa autorresponsabilidade? Pois bem, eu tenho aqui um pozinho mágico. Que é isso que parece que as pessoas perguntam pra mim. É verdade. Tem nada, um negocinho pra tomar, que possa me ajudar a não me culpar mais. Mas isso não existe, né? Vamos começar pelo princípio falando sobre a culpa. Que a culpa, ela não tem uma origem na emoção, na ciência. Ela é uma construção social. Né? Então, ela não é uma emoção propriamente dita, que nem a gente fala, a raiva. Assim, a raiva é uma emoção primária, acontece assim, assado, né? A culpa não. Ela é de origem de uma construção social. Então, vivências que as pessoas vão tendo e vão transmitindo esse conhecimento. E a única e exclusiva função da culpa, gurias, é nos paralisar. Ela não serve pra nada. Pra nada mesmo. Não funciona, não deixa a gente melhor, não faz a gente ser uma pessoa melhor, porque... eu fiz algo... Né? Ao a gente fica sofrendo. Sofrendo, paralisado. Existe o ciclo da culpa. Eu gosto de explicar, assim, bastante, porque vocês vão entender o que acontece, porque que ela paralisa. Acontece uma situação... E aí a gente se culpa, né? Ok. Esse se culpar começa a te provocar pensamentos punitivos, autojulgadores. Que a gente fica, por que eu fiz isso? Eu não devia ter falado daquele jeito. Por que eu tratei aquela pessoa daquela forma? E vai. Mas meio que dá chibatadas, assim, se culpar, né? Quem é mãe faz muito isso. Se culpa, se culpa, se culpa. Esse excesso de pensamentos punitivos, autocríticos, vão começar a te gerar feridas internas. Mas pensem, assim, em feridas... gigantes, feias mesmo, que tu não vê a olho nu, mas elas estão ali. E essas feridas vão ficando feias, que vão acionar no nosso cérebro o sistema de recompensa, que é como se ele dissesse assim, Lili, Cício, olha só, tu já se machucou demais, sabe? Então deu, vai se compensar um pouquinho. Tu se judiou demais. Pegou, né? Se judiou demais. Vai lá te dar um presentinho. Tu merece. Come uma coisinha. Uma coisinha, um negocinho. Aquela brusinha da Renner que você queria, sabe? Que depois... Parcela aquela outra coisinha que tu deixou no carrinho. Parcela, compra. E aí isso te gera uma outra situação que vai te deixar o que depois? Culpada de novo. Tu vive no ciclo. Nesse ciclo do horror. Ou seja, não funciona. Não funciona. E como assim? Algumas dicas. A minha amiga quer saber. Como? Tem uma amiga da minha amiga. Umas dicas assim pra gente começar a dar umas podadas. Quebrar essa roda, né? Isso nesse sim. Círculo. Tem um jeito. Assim? Tem. Conte-nos, por favor. Vou contar o segredo. A gente vai ter que fazer vários recortes. Assim, ó. Segredo bombástico, a descoberta de hoje. Onde é que a gente quebra esse ciclo? No pensamento autocrítico. Aí. Então, não adianta se julgar, se criticar, porque não vai funcionar. A autocompaixão, a empatia. Primeiro por si, né? Lembra do primeiro em nós e depois através de nós. E é aí que a gente chama do ciclo da autorresponsabilidade. Que sim, eu vou me responsabilizar pela minha atitude, mas só pelo que é meu.
propriamente dito. Tenho como consertar aquilo que aconteceu, aquilo que eu me culpei? Se eu for pedir desculpa, enfim, posso pedir desculpa. E da próxima vez eu vou fazer diferente. Pronto. Só isso. Vira a chave. Vira a chave. Vira a chave. Ai, que a gente tem um lance, não sei se é coisa de mulher, assim. Mas de ficar naquilo, assim. Martelando. O que o meu marido fala isso. Ai, já acabou, já passou. Mas tu sabe, igual o Alex também fala. Tipo, acontece algo, geralmente é com um funcionário, né? Sim. E eu vou pra casa e fico, ai, aquela raiva, aquela coisa. E ele tá linda, deu? Eu, não deu. Sim. Né? Mas será que isso é mais da mulher? Sim, Parece também. o vício de querer sentir essa dor, porque a gente resgata coisas de 10 anos atrás. E não é assim esquecer. Tipo, eu e tu, a gente é bem parecidas, né, Jô? Tipo, a gente fica mais remoendo aquilo. Sim. Nossa, E eles, tipo, passou, dali meia hora depois já nem toca. Objetivos. É bem aquilo que tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, né? Que ele diz que o cérebro da mulher, ele é um emaranhado de fios, assim. Ele pensa num curto-circuito a todo tempo. De repente, dá curto, ela lembra de coisas de 15 anos atrás. Porque lá, 15 anos, tu fez isso pra mim. Eu lembro. E o homem não, são caixinhas. Vamos falar sobre funcionário. Ele vai abrir a caixinha dos funcionários. Falou. Fecha. Agora eu quero falar sobre família. E nós não, a gente abre todas as caixas, mistura uma coisa de uma caixa pra outra. E a gente se entende ali. Por isso que às vezes a gente tá falando de um assunto e quando vem emendou outro, a pessoa nem tem, tipo, principalmente o homem, nem tá entendendo de onde veio. Mas isso quer dizer que homem tem mais inteligência emocional do que mulher? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Mas é que parece. Não, eles são mais práticos. São muito mais práticos. Porém, eles aprendem muito com nós, porque às vezes a gente precisa olhar um pouco mais profundo para a situação. Nem tudo é muito prático. Deu só isso, pronto, aí acabou. Um complementa o outro, na verdade. Às vezes a gente também precisa de pontos mais práticos. Com certeza. Mas, gurias, e aí, assim, né, Cici, isso a gente falou primeiro da culpa é minha, coloquei em mim mesma. Tipo, a culpa não é minha, eu coloquei em mim mesmo sem ter culpa. Mas e agora, quando o outro te responsabiliza pelas coisas também, porque aí vem a questão de que cada um fala de si, né? Ele tá falando de mim, mas ele, na verdade, tá falando dele primeiramente. Como é que a gente age com isso? Porque eu acho que isso é outro ponto bem importante. Porque nós somos esponjas, a gente absorve o tempo inteiro. Demais, né? E a falta de... Eu acredito que essa falta de inteligência emocional, muitas vezes, por mais que a gente não demonstre, tem pessoas que têm o perfil de parecer, né, mais durão, nada me atinge. Assim. Não me atinge, nada me atinge, tô bem. E aí, como é que a gente faz sobre isso? Porque, gente, é difícil tu, na sociedade que a gente vive hoje, como tu falou no início, né? Tu é julgado, tu é analisado. Agora nós estamos sendo analisados. Gente, pelo amor de Deus. Julguem bem, falem bem. Mas a gente acaba sendo julgado o tempo todo. Sim. E aí, como é que a gente age com isso? Porque eu não sei vocês, mas pra mim é difícil. Eu simplesmente, eu não ligo e tô nem aí. Eu não consigo não ligar e não tá nem aí. E falo, eu não consigo. Vocês conseguem? Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Sério, eu já dei mais importância. Mas hoje em dia, eu acho que um ano pra cá, um ano e pouco, eu tô mais nem aí, porque, assim. sabe, pra mim parece que as pessoas não sabem nada de mim. Sabe? Tipo, eu acho que amadureci nesse ponto depois do Instagram. Que eu comecei muito, todos os dias eu apareço. Então, no começo, nossa, eu me arrumava, não sei o quê. Tipo, agora do jeito que eu tô, vou gravar, porque eu tô trabalhando, eu preciso aparecer ali e deu. Então, isso foi com o tempo, sabe? Ali, no decorrer do tempo, fui desenvolvendo isso de tipo, cara, eu vou ter que fazer isso estando arrumado ou não, estando bem ou não. E isso quer dizer só sobre mim. E o que o outro acha, o problema é dele. Na questão do julgamento. Do julgamento. Si. Eu não tenho problema com essa questão física. Tá. Mas eu acredito que é mais na questão. Não é nem nisso, mas falando, né, claro, que cada um com sua realidade. Tipo, as meninas são empreendedoras. Mas tu acaba lidando com pessoas, daqui a pouco a pessoa te responde meio torto. Ou a pessoa, tu fica, o que eu fiz pra essa pessoa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei de forma que a pessoa não gostou? Parece que às vezes tu fica pisando em ovos, tentando adivinhar e tu se põe a culpa. Não, eu devo ter feito alguma coisa que a pessoa não gostou, que a pessoa tá... Sim, se põe a culpa. Tu se põe a culpa. Sim, até mas aí tem aquilo que tu falou antes, da culpa. Como é que era a frase?
Agora que tu falou... Exatamente, porque a gente não se conhece. Eu coloco em quem eu quiser. Que tu não se conhece. Do autoconhecimento. Quem se conhece não se ofende. Não se ofende, tipo, porque exato. pelo que eu entendi, tu fica meio ofendida. Eu não fico ofendida, eu fico... Porque eu não faria igual. É aí que tá. Eu não te trataria do mesmo jeito que tu me tratou... Aí eu quero que me trate do jeito que eu trataria. E aí, eu penso assim, pô, eu jamais trataria com grosseria. Eu jamais falaria pelas costas. Eu jamais... Cria uma expectativa, né? Que o outro faça o mesmo por nós. E aí vem aquilo, só que aí tu acaba carregando pra ti da mesma forma. Se tu vê, olha só, e tudo isso que a gente tá falando são sentimentos ou são emoções? Ah, que vergonha. Muitas perguntas numa coisa só. Mulher. Tudo dentro da caixa. Porque a gente falou de emoções ou será que a gente falou de sentimentos? Aí vem um X bem interessante. Pô, tu me deu um nó, hein? E aí? Tá dando curto aí. Mas ela vai responder pra gente, vai desenosar. É isso, joga pra psicóloga. A psicóloga resolve. E aí, mas eu entendi. Tem várias coisas, né? Sobre... Não sei se tu quis dizer isso, que quando alguém projeta, a gente vê que tu tá me culpando, isso não é meu, e o que eu faço? Exatamente. Que não é meu. Quando eu identifico, né, que isso não é culpa minha, a gente se posiciona. Né? A gente se posiciona. E eu acho que tu já comentou que às vezes tu sentia que faltava isso. Posicionamento. Iná, tu falou uma frase perfeita. Faltava. Porque depois que eu comecei terapia, não falta mais. Tá. O posicionamento. Porque aí, eu aprendi com uma certa terapeuta. Pode falar. Tem que falar, Aline. Por isso a gente trouxe ela aqui pra vocês, porque ela fala dessa forma gostosa pra gente entender. Muito. Posicionamento. Só que às vezes, sabe por que a gente não se posiciona? Porque a gente acha que tem que ser grossa, porque a gente acha que tem que explodir. Eu acho que o problema, talvez, é achar um equilíbrio no posicionamento. E como se acha? Aonde se compra equilíbrio, por favor. E a questão também é que, tu vê, só aqui a gente conversando, quantos posicionamentos diferentes, como cada um pensa diferente, porque justamente isso, cada cérebro é um mundo. Então, às vezes, o que é óbvio pra mim, não é óbvio pro outro. Por isso que, né, Lili, a gente fica triste. Poxa, eu não agiria assim, mas é que eu fui criada assim, eu penso dessa forma. Nem sempre o outro tá me tratando mal, mas é com intenção de tratar mal. Porque ele aprendeu de uma forma diferente. Aí vem a segunda parte da inteligência emocional. Quando eu já me conheço bem, sei os meus sentimentos, como eu sou, eu começo a analisar o outro. Bom, se isso não é meu, isso é dele. Deve ter acontecido alguma coisa. Não que eu não vá ficar chateada com um julgamento, alguma coisa. Então, se permitir sentir isso. Porque a gente é ser humano, a gente não é um robô. Às vezes vai ter alguma coisinha que alguém vai pegar bem na tua feridinha, porque tem pessoas que conseguem. Sim. Tem umas personalidades família, difíceis. Né? Principalmente família, né? Você já ouviu falar na família? Falei. Uma psicóloga de família sabe bem o que é isso, né? Especialista em família. Nos pega muito mais porque são pessoas que a gente ama. Que a gente se importa com o que eles pensam, com o que eles querem de nós, as expectativas que eles têm sobre nós, como a gente tivesse que suprir isso. Então, é muito mais difícil lidar quando é alguém próximo da gente, né? E às vezes assim, entender que nós não vamos agradar todo mundo. A gente não nasceu para suprir expectativa de pai e de mãe. As expectativas são deles e quem tem que lidar são eles. Falo isso como filho e como mãe, me lembrando que as expectativas são minhas, do meu filho, e quem tem que lidar sou eu. E aí a gente entra no gancho sobre sentimentos e emoções, né? Lembrar que os sentimentos são de nossa responsabilidade. Eles são meus e falam sobre mim. Ai, Cici, mas foi a fulana que me xingou e eu fiquei triste por causa dela. Sim, mas a tristeza é sua e é sua responsabilidade lidar com ela. É que um dia houve um fight com meu marido e ele falou exatamente isso aí. O quê? Tu tem que escolher continuar triste ou não. Nossa! E a raiva! E assim, o quê? Nossa, zero pior que ele tá emocional. assistindo agora. Mas ele assistiu, eu tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão, só que eu tava muito Mas aí o que acontece? Às vezes não é o que você diz, mas como você diz. A gente pode perder a razão pela maneira com a qual a gente vai falar.
É verdade. Né? É diferente de dizer assim, olha só, amor, tu ficou triste, mas esse é um sentimento teu. Não é o que eu possa fazer para lidar com isso. Foi assim que Mas eu não queria te entristecer, né? Pois é. Agora eu falo assim, não, o sentimento é teu, tu que lide com isso. E já que a gente tá falando de casal, até o pessoal que estiver nos assistindo agora no Instagram e quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, fica bem à vontade. Porque eu acho que inteligência emocional nos relacionamentos, aqui a gente falou, né, pra separar um pouquinho esse montão de perguntas, pra vocês entenderem um pouquinho do que é emoção, do que é sentimento, do que é a nossa responsabilidade. Mas a gente pode falar de forma prática, que a Jo já começou com o gancho da forma prática. Um gancho, Nossa, uma de sempre, direita, uma sempre. cruzada. E eu acho que é tão legal, porque se tem essa inteligência emocional no relacionamento, pensa que legal, que mais fácil é pra poder comunicar e explicar o que tu sente. Total. E o porquê tu... E, sobretudo, o porquê tu sente, a pessoa entender que, ok, tu tá sentindo isso, como eu posso me posicionar também diferente pra te se sentir diferente sobre isso. E eu acredito que é um dos grandes ganchos também que o pessoal fala, porque tudo falta comunicação, seja, porque tá faltando comunicação no trabalho, tá faltando comunicação em casa. Cristo, mas a gente conversa, o que tá acontecendo, Cici? Aí vamos falar sobre inteligência emocional, vamos falar no casamento? Vamos falar no casamento? Primeiro gancho, depois a gente fala do trabalho, que eu acho que é muito legal. Tá. Muito legal. Cici, mas e no casamento, hein? Porque tem pessoas que estão casadas mais recente, estão juntas, enfim, há muitos anos, tem os filhos, vão chegando fases diferentes, né? Claro. Mas eu acredito que tudo na vida existe uma base, um princípio que precisa, para ser solidificado, precisa ter uma rocha, precisa ter aí uma base. Perfeito. Como é que a gente começa a construir essa base de inteligência emocional entre o casal? De verdade, de fato. Como é que funciona isso? Ou tanto para quem tá chegando agora e diz, eu sou casada há muito tempo, quero ver ele mudar. Né? Já começou a querer a mudança no outro, a culpa do outro. Verdade. Como é que a gente faz isso? Autoconhecimento individual. É a mesma resposta. Viu? Porque... É verdade. Viu? Faz Maridos, muito sentido. se conheçam também. Apesar que a gente somos um num casamento, nós também somos dois seres separados. E esse é o grande conflito. Como ser dois e ser um ao mesmo tempo? É difícil. Relacionamentos são difíceis. E eles precisam de muito cuidado. Então, eu preciso me cuidar em primeiro lugar. E entender que... eu achar alguém, eu não vou achar a metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Não. Não são os opostos que se atraem, gurias. São os semelhantes. Os semelhantes. Os semelhantes. A gente não se atrai pelo oposto da gente, a gente se atrai pelo semelhante. Seja semelhante de propósito, seja semelhante de boas histórias, seja a semelhança da dor. Duas pessoas que viveram a mesma dor. Ai, que louco isso. É algo sempre semelhante. Vamos ser diferentes? Vão ter opostos? Claro Sim. que sim. Mas não é o oposto que me atraiu, foi algo semelhante no outro. Né? E quando a gente tem esse entendimento que não é a minha metade, aquela pessoa não tem que me completar, não é responsabilidade do outro me completar. Pensa que pesado que é pro outro. Não, tu me completa. Mas o que tu precisa? Eu não sei, te vira. Nem eu sei, mas tu trata de descobrir, você tem que ser a metade da minha laranja. Não! Sim, muito pesado. Não! Somos dois completos que se somam. E como se fala nisso, né? Ele me completa. Completa nada. Nossa, acho que eu já devo ter falado isso. Em algum momento alguém já falou isso. Com certeza. Todos nós. Nossa, ai, Com sim. certeza. A gente Completa. romantiza, né, Ina? É. Pois é. Tu romantiza como se fosse realmente... Mas talvez é porque é semelhante. Tu entendeu? Que daí eu acho que isso se mistura. Porque vocês são tão semelhantes assim. Tu entende? Mas quem não é? Então, É que eu acho assim, alguma ó. coisa. Eu refletindo, olhando um pouco pra mim e pro Cris, né? Sim. Eu sempre achei que a gente fosse diferentes. Mas agora a gente tá juntos há, nem sei mais, sei lá, 8 anos, 9, 10, por aí. A gente se conhece há 10, isso aí. E eu tô vendo que a gente tem muita coisa parecida. Muita. Muito mais do que eu tava imaginando. Olha só. É isso aí. Então, tipo, claro, talvez a gente... Claro que a gente tem diferenças, assim. Mas, assim, uns ganchos são muito parecidos. O que assim. conecta, o que atrai é o que é semelhante.
né? Eu acho que complementa. Só que eu demorei pra Me perceber isso. complementa, não é que me completa, me complementa. Isso, transborda. Isso. Me transborda. Aí é aquela sensação gostosa. É isso aí. Que a gente se sente desse jeito, que a gente se sente suprida, mas é pelo simples fato de que tu tá bem contigo, mas aquela pessoa, ela consegue somar a tua vida, ela consegue... Isso. Uma vez eu escutei uma frase que me impactou e me fez pensar, né? Que alguém diz assim que a gente não casa pra fazer o outro feliz. E eu disse, ai, nossa, como assim? Naquela época eu pensei, claro que a gente casa pra fazer a pessoa feliz, né? E ele disse, não, a gente casa pra se fazer feliz. Autorresponsabilidade. Ai, mas que egoísmo. Não é egoísmo, isso é autoconhecimento e autorresponsabilidade. A partir do momento que eu me responsabilizo pela minha vida, por me fazer feliz, eu vou ser muito feliz e a pessoa que está do meu lado vai ser feliz também. muito feliz. É verdade. Cada um se responsabilizando pela sua vida. Não tem erro. Aí não tem erro. Pra chegar nisso, né? Muito estudo e muito autoconhecimento. Não é assim do nada, Não né? é, E nem, não tipo, é começando terapia, não é em um mês, Não, um ano. não. né? É um processo pra É um vida. processo, né? De vida, A gente se assim. permitir se conhecer e entender que os relacionamentos dão trabalho. Eles precisam ser cuidados, regados o tempo inteiro. É um esforço, né? É um esforço. Eles não são assim que vão florescer do nada e que vão permanecer floridos sem ter cuidado nenhum. Pega uma flor, né? Se costuma muito na terapia de casal, do casal, compra uma flor e vão cuidar junto. Se não adubar, não dar água, aquela flor vai morrer. E o casamento é assim? Se eu não cuidar, ele vai morrer? Toda a relação, né? Toda relação. Se não cuidar, vai morrer. E tem alguns detalhes, né, nos casamentos, enfim, que a gente ouve o pessoal dizendo... eu vou puxar pra gente, tá, gurias? Vou puxar pra mulherada. Sim. Não se ofendam, nem nada, não é nada. Mas é só um comentário. Sabe quando que a pessoa já tá no nível hard, né? Deixa a toalha molhada em cima da cama. Porque... Sabe aquelas manias que o pessoal começa a se irritar com umas manias muito pequenininhas? E eu comecei a observar que quando te irritam manias muito pequenininhas, é porque tu realmente já tá transbordando. E sabe o que é triste? Tu transbordar num ponto que tu já podia ter resolvido muito antes, tá? Sabe? Aquelas coisas que poderiam ter sido resolvidas tanto tempo antes e por falta desse tratamento, aí as folhas já começaram a cair, a secar. E aí as pessoas acabam achando que não tem mais jeito, que não dá mais. Sim, se separar. Se separando. É porque faltou um tratamento, aquela comunicação, mas com inteligência, né? Com inteligência emocional. E responsabilidade afetiva. afetiva. Ninguém sabe disso, mas eu vou contar pra vocês. Tá bom. Agora todo mundo vai saber. O ano passado, 2023, decidida a resolver minha relação com meu marido. Porque eu tava nessa. Achando que eu tava transbordando. Eu tava, assim, num ápice, assim... Com um filho pequeno, trabalhando junto. A gente tava no agudo de tudo de ruim. E eu disse, não, eu falava pra ele, a gente vai ter que resolver. Só que eu achava que era assim, sabe? Ou 8 ou 80, sabe? Às vezes a pessoa quer resolver, então vamos se separar, achando que vai resolver. Mas é que isso é uma tendência nossa de ser humano. Polarizar as coisas. Polarizar. Ou é bom ou é ruim, ou é 8 ou 80, ou é isso ou é aquilo. E não é assim que funciona. Né? As coisas não são assim, ou um ou outro. Eu não posso dizer que uma situação completamente ruim vai ser sempre ruim. Sei lá, às vezes uma crise financeira me torna uma pessoa organizada financeiramente. Porque eu cheguei ao ápice e eu me obriguei. Como é que eu vou dizer que aquela crise foi só ruim se ela me levou para um lugar super bom? Né? Então, a gente lembrar que o nosso cérebro ele tem algumas tendências de se retroalimentar de coisas negativas. É normal. A primeira coisa que ele vai focar é no negativo e a gente doutrinar ele, remodelar para que ele perceba as coisas de uma forma diferente. E não ficar só olhando ou isso ou aquilo, tá, mas um meio termo. Eu digo assim, tem o anjinho e o diabinho, né? Um diz isso, outro diz aquilo, mas o que o meu eu sábio fala sobre isso? Aí pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vem a sabedoria no meio. Bagulho, que legal do polarizar, né? Tá, só Quando que... eu acabei o ano, não, comecei 2024 tendo certeza que eu quero estar casada. Isso é ótimo. Aí que se mantém assim, né? Vai. Mas, tipo, eu amadureci, assim. Tu se responsabilizou. Isso aí. E Jô? Tô bem feliz Mas aí com o isso. que tu parou e tu olhou pra si, o que tu fez? Mas foi um processo do ano inteiro.
Não foi assim. Mas tu não tomou nenhuma atitude impulsiva. Não, porque a minha Ótimo. terapeuta sempre dizia pra mim, qualquer decisão não pode ser no impulso. Não. Sim. Exatamente. Verdade. Quando eu tomo Nem uma muito feliz, nem muito triste. Isso. É. Então, quando eu Nossa. tava no impulso, eu me segurava. Claro, eu fui no cartório uma vez, assim, fui no cartório errado. Ai, Aí a pessoa- sério? sim. Não era pra ser. Daí a pessoa disse assim, não é aqui. Eu disse, tá bom então. Sabe? Nossa. Sinal. Mas tipo, fora, assim, sei lá, esses impulsos. Isso dá pra dizer que é falta de inteligência emocional ou não? Isso Não, porque Só foi a um- gente não é super-heroínas, né? A gente vai falhar, nem sempre a gente vai ter inteligência emocional. Não é porque eu sou psicóloga também que eu tenho que ser perfeita, né? Às vezes eu digo, gente, eu tenho TPM, Aham. eu brigo, eu fico chateada por coisas que não tem nada a ver. Ah. Sim, porque a gente é um ser humano. E aí vem a nossa empatia, a autocompaixão com nós mesmos. Isso é inteligência emocional. É eu entender que eu não sou perfeito, que eu vou errar, mas eu me responsabilizo em procurar a tentar ser melhor, a dar um passinho de cada vez, 1% ao dia, né? E aí é legal porque dá pra trazer o gancho de falar sobre a diferença de emoção e sentimento. Aham. Que, a impulsividade. A impulsividade vem a partir da emoção. Emoção e sentimento são coisas diferentes. As emoções, ela é inata. Ou seja, não tem o que fazer. Ela simplesmente vem, é instantânea. Raiva, tristeza, alegria. Aquelas básicas que a gente conhece. Nojo, né? Não tem como evitar. E tem aquele desenho que é muito legal. O divertidamente. Você já assistiu? Adoro Assistam. Vai com sair esse agora. olhar. Sim, maravilhoso. Opa, Má. Assistam. Depois de escutar o podcast, assistam. Que É. vai ter uma outra visão É. do bem comportamento legal. É um humano. Bem legal. E a emoção é isso. Ela é inata. Ela vem do nada. Aí é a impulsividade, né? E o sentimento é a interpretação que eu tenho dos fatos. É quando eu paro para pensar e o que eu senti a respeito disso. Não tem como a gente não sentir raiva, não sentir medo, não sentir tristeza. É natural. É natural, é inato. Nós temos que se permitir sentir. Mas culturalmente, né, pela família, pela sociedade, a gente às vezes acaba aprendendo que, não pode sentir raiva. Não sente raiva do coleguinha, é feio. Aham. Não fica triste, né? Não, ele Não não fica queria, não bravo. fica brabo. Não fica, sente. Não é errado sentir. O que pode ser errado é o que eu vou fazer com esse sentimento. Isso sim é minha responsabilidade. Eu tô com raiva, eu tô brabo. O que eu faço com isso? Vou bater em alguém? Isso é errado. Mas agora eu vou refletir. Vou usar essa raiva. Pensa que a raiva é uma emoção protetiva. Ela aciona o nosso sistema de luta e fuga. Então, ela vai mandar uma energia para as extremidades do corpo muito Nossa, forte. eu já senti isso. Né? Que as pessoas assim, arranjam os dentes, apertam as mãos. Isso é raiva. E aí, se eu não me permito sentir, o que acontece com essa energia? Concentra aqui. Aí vem gastrite, dor nas costas, enxaqueca. Aham. Por ficar aquilo Tensionado. tensionado dentro da gente. Então, lida com isso de uma forma saudável. Fazendo outras coisas. Vai correr, soca. Quer socar alguma coisa? Soca uma almofada. Algo que não te machuque, não machuque ninguém. Né? Qualquer coisa. Tem gente que vai limpar a casa, mas vai limpar como nunca. Tá com muita energia. O Cris, você fala do Cris, né? Mas quando a gente brigava mais antes, ele sempre limpava a casa. Quando tava brabo. A geladeira mas eu faz ouvi super falar que rende mais. Outro dia também eu tinha um funcionário, um querido, e ele tava cumprindo os 30 e ele tava meio brabo. Aquele dia ele foi furacão, assim. Foi o dia que ele mais trabalhou e ele tava brabo. A gente via que ele tava brabo. E ele assim, tipo furacão, sabe? Foi inteligente emocionalmente, porque ele descontou a raiva em algo positivo. É algo positivo. E aí, já que a Ina falou, vamos trazer sobre esse assunto, viu? Porque hoje aqui nos bastidores, antes de entrar no podcast em o Estúdio Band, estava falando com o Felipe sobre esse assunto, que nós iríamos tratar sobre inteligência emocional. E a gente conversava quantas pessoas não conseguem permanecer em empregos, mudam de emprego em emprego, e o único e exclusivo problema não é uma má pessoa, não é nada disso, mas ela não tem inteligência emocional, ela não consegue administrar lidar com o que ela sente, ela explode, ou ela fica emburrada e não consegue entender quando é corrigida. E aí, Cici, é um problema no mundo corporativo, no mundo empreendedor também, né? Tem pesquisas que falam sobre, né, que agora eu não vou lembrar, mas tem um estudo que
Tantas pessoas são contratadas pelo seu perfil técnico e ao mesmo tantas são demitidas pelo perfil comportamental. Sim, já Tá, mas e aí? Porque só o técnico não adianta. Às vezes, a minha inabilidade, a minha falta de inteligência emocional vai fazer com que eu não consiga exercer realmente tudo que eu sei. Toda a parte técnica que eu sei. Porque eu não sei gerir o que eu estou sentindo. Isso não tem na escola. A geografia não ensina, a matemática não ensina, né? Ciências não ensina. Como que eu vou lidar com aquele meu colega de trabalho que às vezes puxa o meu tapete na cara dura? Com alguém que vai lá e me ofende e não tem gestão emocional nenhuma. A gente não tem como evitar, não está no nosso controle isso. Né? E isso é desenvolvimento emocional. E aí, se a gente não aprendeu em casa, porque às vezes também os nossos pais também não tiveram esse aprendizado. Né? Eles fizeram tudo o que eles podiam. A gente tem que aprender. Justamente isso, com a vida. E aí, às vezes, só a vida não ensina, tem que buscar outros recursos. Graças a Deus que hoje temos mais, né? A tecnologia facilitou, trouxe muito conteúdo, porém traz muita informação também, que não é a mesma coisa. Aí eu brigo muito com isso, né? Sim. Vocês que transmitem conteúdo sabem como é que é, as fake news, tudo. Então qualquer um vai lá, pega o celular e fala alguma coisa. Sim. E todo mundo acredita que isso é um conteúdo. Não, vai se certificar. Vai, mesmo quem for buscar conhecimento emocional, né, desenvolvimento, vai se certificar se realmente é aquilo quem está falando. Então, tem muito material bom para a gente se desenvolver também. E até eu gostaria de falar que eu acho importante, falando da classe dos psicólogos, dos profissionais, porque estudam de forma científica, estudam de uma forma aprofundada. Eu acho que quando a gente vai falar sobre isso que envolve saúde mental, e a gente vê muitos posts, seja inteligente emocional e mude sua vida em um mês, mude seu relacionamento em 15 dias. É que nem emagreça 30 quilos em uma semana. É impossível, gente. É bem que seria né, se desse pra fazer essa mudança toda em tão pouco tempo. Mas não é assim que funciona, né, Cici? Não, porque a lei é a seguinte, eu adoro frases, né? Eu me esqueço de onde eu pego. Mas essa foi bem legal, foi de um pastor que eu escutei, que ele fala assim, que demora para acontecer de repente. Então, a gente pode ter a sensação que, nossa, simplesmente aconteceu, mas e o processo que tu viveu aquilo? E no mundo que a gente vive hoje, com essa aceleração de todo mundo quer algo instantâneo. Sim. Para ontem, por favor, para ontem. E não é bem assim, o nosso desenvolver não é para ontem, não é que nem um Instagram que a gente rola ali a tela e em segundos tudo fica novo, né? Tem um livro que se chama Geração Dopamina, eu não li esse ainda. A gente tá nessa geração que é só dopamina. Ninguém mais sabe lidar com o tédio. Ninguém mais sabe, a gente precisa aprender a lidar, nem tudo é muito novo. Uma criança não precisa de um estímulo a todo tempo, que eu tenho que dar alguma coisa para ela fazer a todo tempo. A gente tem que ter alguma coisa. Né, gente? Quem consegue ficar na fila de algum lugar sem mexer no celular? Sabe que eu às vezes, eu me policio para não fazer. Eu também, porque quando eu vejo tá aqui, eu fui no correio, eu não vou mexer. Ótimo. Fiquei olhando pra tudo, vendo as pessoas. Guria, os passarinhos. Existem passarinhos. Existem passarinhos nessa cidade. A gente vive muito, né? No celular e trabalho. Hiperprodutividade, isso. né? E aí guria, eu me policio, assim. Acabou a bateria. Eu tava indo pra Bento numa reunião, ia acabar a bateria. Eu disse, vai acabar a bateria. Beleza. E fiquei assim. Sabe, então eu tô tentando cortar um pouquinho. Porque ali eu tava percebendo quanto mal tava me fazendo. E eu tava apontando pro Cris. E aí, num desses apontamentos, eu percebi que eu tava falando de mim. Uau! No sofá. E aí eu olhei assim, eu disse, cara, eu tô falando de mim. Eu não tô falando dele. E aí, às vezes, a gente, que nem conversando aqui, ou falando nos nossos podcasts, nossa, eu fico tão empolgada, eu digo, tu tem que escutar, eu quero que todo mundo escute, eu compartilho, nananã. Só que, às vezes, a pessoa não tem o tempo pra receber essa informação. Ainda.
Porque tu tem que estar aberto realmente, né? Né? É que nem quando tu vai plantar uma sementinha, uma plantinha, tu tem que limpar o solo primeiramente. Tu precisa ter a terra preparada para isso. E sabe que eu vejo que a Cici falou, né, no início, que às vezes a gente quer mudar todo mundo, né? Mas a principal forma de eu preparar a terra do outro é através do fruto que eu vou dar. Exatamente. Porque eu tô frutificando, né? A partir do momento que eu tô sendo tô dando esse sabor e proporcionando essa beleza, essa transformação, a pessoa vai parar pra observar e falar, cara, o que tu fez? O que tá acontecendo com essa mulher? E às vezes entender que no outro a gente vai jogar uma semente. Se ele vai querer plantar, às vezes vai vir uma outra pessoa regar e cuidar, né? A gente não precisa ser aquela pessoa que vai fazer tudo. A gente às vezes se responsabiliza pela mudança do outro, né? Uma vez eu escutei da minha primeira psicóloga que ela me disse assim, tá, mas parece que tu quer salvar Jesus da cruz, né? E aí eu disse, ai, mas não dá. Tenho certeza que não dá. Porque esse excesso, isso é normal da gente da área da saúde, né? Uma característica nossa e a gente tem que cuidar. Porque a gente se coloca muito no lugar do outro e acaba sendo esponja demais. Não dá para salvar o mundo. Primeiro eu salvo a mim e eu faço o que eu consigo naqueles que me cercam, né? E a gente confia. Descansa e confia que aqueles vão continuar fazendo algo a mais, acreditando, né? É verdade, porque no final das contas, isso olha só, né? Porque vocês percebem, gente, cuidado, pelo amor de Deus, com o conteúdo das redes sociais. Porque cria-se um produto. Acho que mais do que nunca agora. Né? Muito. Aí, tem inteligência emocional, como se fosse algo, e aí te estimula de um jeito que parece que... Gente, vocês percebem... Vai resolver tua vida. Total. Sim. Mas vocês percebem que, assim, se falando... Cada uma de nós, eu tenho certeza, vocês que estão nos enxergando podem ver nossas caras, que deve ter criado um balão, assim, de imaginação. Com o que eu vou fazer? Mas de quantas coisas que a gente tem que se melhorando, tem que se amando, né? Teve outra frase que a Cici postou no Instagram dela, é bem interessante, porque faz a gente refletir. E eu acho que existe mudança quando há reflexão. Sim. Existe mudança. Quanto a reflexão. Viu? Ó, que frase. É verdade. E eu acho que às vezes só da gente pensar um pouco mais antes de agir. Tipo, eu e tu, a gente é bem reativo. Tipo, a gente é bem reativa, assim, eu e a Jo. Acontece algo, a gente já sabe. Quer resolver. Já quer resolver. Mais do emocional, né? Pessoas que são mais da emoção são assim. E às vezes é bom porque a gente resolve as coisas logo. Sim. Mas por vezes não, porque às vezes não é a melhor, a gente não toma a melhor escolha. Né? Então, isso que tu falou faz sentido agora. E é por isso que a gente diz que não dá pra polarizar. Né? Só porque vocês têm um perfil mais pra emoção, não quer dizer que isso seja ruim. Porque vocês conseguem ser bem mais ágeis em algumas decisões do que outras pessoas que não conseguem. São mais reservadas e vão demorar um pouquinho mais. Sabe, agora falando do namorado, né? Já tava falando disso. Meu namorado, nossa, eu admiro super porque ele é tranquilo e tal. E pode estar acontecendo um caos e ele, nossa... Aí outro dia eu falei pra ele, nossa, eu acho maravilhoso isso, a forma como ele lida. Porque a gente, assim, o mesmo fato a gente lida de maneiras totalmente diferentes, né? Aí ele é mais velho que eu, ele tem 8 anos a mais do que eu. E outro dia eu até pedi pra ele, tu acha que eu sou infantil? Porque eu lido totalmente diferente dele. Ele, nossa, não, né? Pra tua idade, não. Falei, nossa, porque eu acho que só quando eu tiver a tua idade, sabe? Eu julgando, nossa, pela idade. Eu falei, acho que só quando eu tiver a tua idade eu vou conseguir agir dessa maneira, porque eu não consigo. Eu tava surtando, sabe? Mas aí também, por outro lado, ele é mais lento pra resolver as coisas, ele é mais enrolado. Sim, sabe? Então tem esses, tipo, às vezes eu fico achando, cara, acho que é por causa da idade. Não, mas e outra, idade não é sinônimo de maturidade, né? Não é sinônimo de maturidade. A gente vê aí muitos jovens, adolescentes, eu vejo, principalmente quando eu atendia, com uma sabedoria, uma visão da vida incrível. E ao mesmo tempo, tu conversa com outras pessoas que são bem mais velhas e tu diz assim, meu Deus... Tenho certeza que tu tem essa idade porque a maturidade não veio por escolha. Por escolha. Por escolha, olha Por só. escolha? Por escolha. Não quis evoluir. Por escolha. Sério? Sim. Capaz. Mas você acho que escolhe não amadurecer? Escolhe. Como? Gente, eu acho que é em tudo.
Em tudo tu faz escolhas o dia inteiro. Até as companhias, Jo. Tá, mas isso sim, mas eu tô ainda apegada no lance do amadurecer. Como assim? Todo dia a gente tem uma oportunidade para poder amadurecer um pouco mais. Em todas as situações do nosso dia, a gente faz escolhas. Se tu não é criança e nem adolescente, tu tá nesse foco. Nós somos adultos. Maior de 18 é adulto. Tá. Aí, né? O cérebro ainda não tá bem formado. Dá pra abrir uma exceção. Mas aí, às vezes, eu pego mais firme e digo não. E nós, adultos, somos responsáveis. A gente tem que entender que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações e pelos nossos comportamentos. Porque senão a gente seria uma criança. Exatamente. Né? A gente tá hoje, nós somos frutos das nossas escolhas. Sim. Fato. Não tem como voltar no passado, mas eu posso fazer uma escolha hoje. Entendi. Se isso não tá bom, é uma escolha. E tem sinais o tempo inteiro. Sim. A gente escolhe olhar para isso ou não. E toda escolha tem uma consequência. Isso que leva à maturidade, então. As escolhas. As escolhas é o quanto eu vou me desenvolver, quanto eu vou olhar, quanto eu vou me conhecer. Isso vai desenvolver maturidade. Não é quantos seguidores eu tenho no Instagram, não é quantas pessoas me conhecem, o meu nível, né, de conhecimento social, não é isso. A minha beleza não é isso. As pessoas gostam, não gostam de ti. Não é isso que vai te fazer maduro. É o autoconhecimento. Exato. E para isso, às vezes, a gente precisa silenciar as vozes, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu preciso me ouvir. Então, eu preciso parar tudo para entender. Então, hoje, eu já estou melhor do que eu estava ontem. Hoje, pra me desestabilizar, tem que ser guerreiro. Tem que ser artista, sabe por quê, Jo? Porque simplesmente eu sei quem eu sou. Se eu tô de TPM, só trazendo pra cá. Eu sei que eu tô mais sensível. Eu não tô de TPM hoje, gente. Mas assim, fico mais sensível, eu fico mais irritada. Tipo, algumas coisas que a pessoa vai me falar que em qualquer outro momento eu vou relevar naquela semana. Sim. Só que eu já sei que eu estou de TPM, eu estou consciente que os meus hormônios estão alterados. Eu vou comer um pedacinho de chocolate porque eu sei que isso vai me acalmar, vou pedir um colinho porque eu sei que isso vai me fazer bem. Ótimo. Eu tô entendendo que não é a pessoa que foi estúpida, que às vezes a coitada da criatura, né, apareceu então, hoje eu tô muito mais estabilizada, então, legal. e aí que eu acho que vem a questão, só que eu só consegui fazer isso quando eu falei, shut up, né, calem-se, porque aí eu escuto a opinião de um, eu escuto a opinião de outro, aí eu ouço outro conselho, daí eu preciso ir direto ao ponto, eu preciso ouvir o que realmente importa. Eu acho que muitas pessoas não estão conseguindo, e às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente ouve... Todo mundo tem uma opinião. Sim. Todo mundo tem algo a dizer. Tua cabeça fica assim. E às vezes a nossa essência vai se apagando também. Total, Ina. Isso. Total. De tanto ficar... Negociando consigo mesma, negociando os seus princípios, os seus valores, para se encaixar, né? Exato. Porque se a gente vai ceder o que o outro tá pensando, eu tô me encaixando em algum lugar. Exatamente. E aí eu tô rompendo comigo mesma e eu deprimo. Porque eu tô fora da minha essência, de quem realmente eu sou, do que eu realmente vim para fazer aqui. Teu propósito. Propósito. Porque tu faz o que tu faz, sabe? Pra quem tu faz o que tu faz. Então, quem é tu? Sim. No fim, sabe? Já parou pra pensar quem tu é? Sim. E às vezes tu para e tu não tem resposta. E quando tu não tem resposta é preocupante. Porque tu tá simplesmente existindo e... Até o dia a dia, né? A Total. vida, sabe? No dia a dia eu me paro pra pensar. É muito tarde pra filosofar. Ainda não faz o que faz. No dia a dia, eu começo a pensar nisso. Como eu tô feliz, sabe? Ou agradecer. Eu acho legal observar isso. Ou tipo, às vezes que eu tô na semana de TPM, daí eu tô entendendo. Mas isso eu comecei a anotar num caderninho. Uau. E aí eu identifiquei, olha só, depois, com 38 anos, eu identifiquei que meu ciclo é de 28 dias. Olha que lindo. E antes eu achava que era 30, tu entendeu? E aí tá sempre diminuindo. Então, eu tô indo lá e tô olhando, vai ser tal dia. Aí eu já aviso o Cris.
lindo, tô entrando no TPM. Te prepara. Aí, às vezes, quando eu Prepara. vejo uns assuntos muito polêmicos, eu falo, realmente tu quer falar sobre isso? Porque eu tô de TPM Nessa e semana. vai dar briga. É isso. Ó, Isso é E aí, comunicação quando eu inteligência emocional. isso aí E é aí eu inteligência emocional. É isso, mas E responsabilidade isso foi esse afetiva, ano. né? Esse ano. Uau. Sim, e aí ele entende, ele te entende, ele vai Isso, daí saber ele como segura lidar. a onda, assim. Aham. E daí quando eu vejo, eu falo, cara, eu vou brigar. Já começa a Pai, pensar. Eu vou brigar. Eu vou brigar. Mas porque tu te conhece. Porque Isso daí eu aí. identifiquei que eu tô entrando na minha TPM, eu sou mais reativa. Sim. Eu sou mais Ótimo. impulsiva. Olha o poder do autoconhecimento. É. Não deixa a Gente. relação muito melhor? total. Muito. Mas, Pronto. mas é isso É aí. tempos, né? É tempo. É. Sim, aí tu entende E não porque é tu o faz tempo que tu todo faz. também, né? Né? Não. É. Não, Não não, é? não. Não iludam-se. Assim, não. Não é toda TPM que eu estou Não. assim. Mas é uma autoanálise, É isso aí, assim, né? é E isso aí. que eu fico feliz, assim. E por isso que eu entendo porque eu faço o que eu faço. Porque eu tô assim, eu tô agindo assim, porque eu tava filosofando, gente. Eu tava aqui. Sim. Por que eu falei desse... Não, porque aí eu paro pra pensar, por que foi que eu respondi desse jeito? Por que eu falei desse jeito? Aí eu paro pra pensar, cara, óbvio, eu falei desse jeito porque eu não estava... Eu tava com os meus hormônios à flor da pele, daí se necessário pedir desculpa eu peço, só que aí antes eu ficava sofrendo, né, Ina? Meu Deus, olha só como é que eu falei. Se culpando, né? Aí eu entendi Sim. que nem a Cici falou, cara, tudo bem, tu é um ser humano, tu errou, claro, tentar procurar se Sim, melhorar. não usa isso como uma bengala também, né? Isso. Tipo, nossa, tô de TPM, E agora vou vou estapear né? todo mundo. Mas aí, por isso que por que eu faço o que eu faço? Acho que isso é tão legal. E esse negócio de autoconhecimento, gente, não é fácil, mas é tão Ai, prazeroso. O problema é que o depois resultado. que tu começa, não tem como voltar atrás. Não tem. Não. O autoconhecimento. Praticar. Mas que bom. Mas às vezes não é, às vezes... É que dói. Às vezes tu pensa, pá, eu queria tanto não estar enxergando isso. Tu nunca pensou É. nisso? Ah, sim. Porque a partir do Tipo, momento que a gente enxerga, agora eu me torno responsável sobre aquilo. Mas a Ina tem Droga. mas a Ina tem um caso bem legal. Eu acho que eu já falei isso aqui, talvez eu falei. Se eu já falei, desculpa, vou falar de novo. No evento dos doces, Sim. a Ina deu depoimento da história dela. Tipo, que é muito bonita, muito forte. Só que tu chegou um momento que tu falou, eu fiquei até impactada quando tu conversou e tu falou, nossa, porque chegou um ponto que eu tava correndo tanto que eu não enxergava mais as Sim. pessoas. Enfim, tu te abriu e tu falou de um jeito que só uma pessoa que se conhece, que parou pra entender quem é, Sua história. vai reconhecer. A gente só consegue reconhecer aquilo que a gente quer, os pontos que a gente quer melhorar. É muito, porque é muito orgulho que a gente tem dentro pra reconhecer. Nossa história, É né? verdade. Então, quando tu reconhece, tipo, e tu fala, isso na minha visão, tá? Na minha visão, a pessoa reconhecer, quando a gente reconhece, alguém reconhece alguma coisa tão grandiosa e tão íntima, é porque se conhece, entendeu? Se Essa conhece. tá isso aí. resolvida. É aquilo lá, ó. Sim. Porque quem aquilo se não te conhece. ofendeu, porque, tipo, cara, eu sei, e tu poder chegar e falar isso abertamente, conseguir falar sobre isso, é porque tu tá muito bem resolvida, porque senão tu não consegue falar. Exatamente. Tu não consegue falar. Desculpa, eu tive que falar de novo. Mas aí E aí que tu é inspira verdade. pessoas, né? Inspira Sim. pessoas. Aí que tá o ponto. Tu não tá inspira forçando pessoas. nada, tu só tá falando de ti, e aí isso reverbera e as pessoas se inspiram. E que tri poder falar, né, gurias, que a gente tem esses altos e baixos, que a gente às verdade. vezes é forte, às vezes a gente não é tão É. forte assim, para as pessoas entenderem que ok. Oi, eu E nunca tá tinha tudo bem. falado do ano de 2023. Olha que honra! O que a presença de uma psicóloga não faz, né? É. Mas e também agora que a Lili falou isso, a gente vê que a gente errou e se desculpar com a pessoa também é um desenvolvimento, ainda mais quando a gente Nossa. não tem Nossa. aquela capacidade. Eu tenho muita dificuldade em me desculpar. Mas tu acho que tu consegue mais isso, Jô. mais. Porque seguido tu me conta algo que aconteceu ali com o Cris. Aí, tipo, ela já. Tipo, nossa, acho que tu já amadureceu muito, assim. É. Sabe? Em um ano. Isso. Porque em seguida ela me conta algo que ela fez, assim, deu fight. Aí ela já. Tá, mas e aí, como é que foi? Não, aí tá tudo bem, eu me desculpei, porque eu vi naquele momento que eu errei. Então isso também é muito bom, né? Muito. Aí tu tocou num assunto que eu amo falar, que é sobre o perdão, né?
E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente não entende o que realmente é o perdão. E quando a gente passa a entender que perdoar não significa concordar com um ato errado, né? Perdoar não significa que eu estou dando braço a torcer, começa a ficar mais fácil. E o perdão, ele é realmente uma chave mestre, assim, tu recupera a tua paz. A falta de perdão tira a tua paz. É verdade. Muito. Né? Tira muito a tua paz. E lembrando que é tua responsabilidade, porque é tu que tá triste, tu que tá magoada, tu que tá com raiva, são os seus sentimentos, então eu que tenho que lidar com isso. E quando eu decido perdoar alguém, não significa que eu estou concordando com aquela atitude da pessoa, entendeu? Sim. Não, olha só, eu decido te perdoar, eu escolho entrar nesse processo, porque o perdão é um processo, não é mágica da noite pro dia. Primeiro por mim. Sim, Porque eu quero a minha paz de volta. O que tu vai fazer com o meu perdão é responsabilidade tua. Se tu vai escolher ser uma pessoa melhor, se tu vai rever o teu comportamento, é contigo. Mas legal. eu escolho, eu Muito decido legal. te perdoar. Fica bem mais fácil, né? Olhando Nossa, sim, por esse viés. E tu acha que sempre, necessariamente, a gente tem que verbalizar, assim? Do passado. Sim, eu também pensei. Nas Claro, emoções não. passadas, Tipo, de pessoas se eu- do passado. Não, que não. às vezes são fantasmas. Mas aí tem que ir lá e falar pra pessoa que... Não. Cada um vai ter o seu jeitinho próprio de entrar nesse processo de perdão. Porque tem pessoas que a gente não vai conseguir ou não vai fazer bem. Porque Sim, a pessoa vai, tem isso tipo, também. te fazer mal e ignorar. Tirar a sei pérola lá. pros porcos, tipo, pro... Entendeu? Ainda. É, Tu ir lá querer, ai, tentar. te perdoo. Mas ó, Mas quem disse que quem eu quero? disse? Tu que tem, né? Tu que tem que pedir perdão. Mas sabe que aconteceu uma situação comigo que aconteceu uma questão, enfim, que eu não tinha culpa. E a pessoa foi muito estúpida comigo. E como eu fiquei muito mal, porque eu falei, porcaria, né? Eu não tenho culpa, só que eu tava me sentindo culpada mesmo sem ter culpa. E eu tava remoendo aquilo, fiquei uma semana inteira chorando e sofrendo, assim, gente. Uma semana inteira, claro, não é uma pessoa do meu convívio, mas aquilo tava me atormentando. E sabe o que eu decidi fazer? Eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa pessoa nunca vai me pedir perdão. Nunca. Óbvio, nunca. Tipo, eu pedi perdão sem ter culpa. Pra mim foi assim, juro pra vocês, foi assim, ó, eu acordei de manhã e falei assim, eu tenho que pedir perdão pra essa pessoa, eu sei que eu não fiz nada, mas eu vou pedir. Eu vou pedir porque essa pessoa não vai me pedir e pra mim é importante tirar... eu preciso tirar isso. E eu mandei mensagem. Maturidade. Eu pedi perdão. Num primeiro momento, eu juro que eu pensei, nossa, né, que burra. Tipo, olha o que eu tô fazendo. Tô me humilhando. Se humilhando. Tô me humilhando e tal. Mas posso contar pra vocês? Foi tão gostoso. É bom, né? Porque foi muito instantâneo, né? Foi aquela coisa, tipo, de mandar mensagem. Eu me senti tão leve. Eu me senti tão... Porque eu não tava devendo nada pra ninguém. É como se, ó, a conta tá paga, entendeu? Que legal. É aquela história que a brandura, ela ofusca o furor, né? É uma passagem bíblica que diz assim, que a pessoa que tá muito irada, ela quer te instigar a brigar com ela. É verdade. E nem sempre tu é o culpado. Por que não, né? Às vezes eu digo assim, olha, me desculpa, não era minha intenção te provocar esse sentimento. Eu não tenho Exato. culpa. Mas eu tenho a responsabilidade, às vezes, naquele relacionamento de Isso. aquietar as coisas, né? Não fomentar uma briga, não botar mais lenha na fogueira. Mas vamos abaixar. Sim. E é isso é bastante maturidade, inteligência emocional. Que eu entendo quem eu sou e o que eu tô aqui pra fazer. Que isso não vai levar em nada, não, né? A questão do relacionamento, que nem a gente falou, não vai adiantar. A gente vai brigar em uma disputa por quem tá certo e quem tá errado. Isso não é um bom relacionamento. A gente não é inimigos, nós somos um time. Exato. É nós dois contra o problema, não um contra o outro. Isso aí. A NX0 cantava assim. Entre razões e emoções. Olha que ela lembrou. Só concordando, né? A gente chega em casa. Na prática. Não, mas Tô olha, brincando. mas Nina, é fantástico isso que tu falou. É fantástico. Cici, eu sei que não tem um pozinho mágico e nada que vai fazer as coisas um pirilim-pim-pim. Hoje, inclusive, dia 31 é dia do mágico. Só por conhecimento não existe mágica nesse caso. Não. Mas tem algum passo que tu possa dar, algum conselho pra gente começar a se conhecer melhor? Como é que a gente pode começar pra, pelo menos, dar o primeiro passo, né? Tenho. Eu digo assim, é ser um detetive de si próprio, se fazer um estudo de caso.
Então, sempre se questione. Tem a técnica dos 3 porquês do autoconhecimento. Aproveita teu dia, alguma coisa te mexeu, seja para bom ou para ruim, começa a olhar para ti e te questionar, tá, mas por que isso me incomodou? Por que isso me deixou irritada? Me deixou irritada porque fulano gritou comigo. Tá, mas por que pessoas que gritam comigo me deixam irritada? Sei lá, porque eu tinha um pai que gritava o tempo inteiro comigo. Mas então é por isso é um gatilho. Não é a pessoa em si. E aí tu vai te questionando, e pode fazer mais que 3. Vai se conhecendo. Automaticamente tu vai... Tem um provérbio africano que diz assim, que quando não há inimigos dentro, inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. Né? Essa é por boa. isso que falam aquilo, por exemplo, alguém, tu tá sentindo raiva de alguém e falam, mas essa pessoa é teu professor. Exatamente. Tá entendendo? Tudo aquilo que me incomoda no outro, Isso. ou é aquilo que eu também tenho e me incomoda, ou às vezes é aquilo que eu gostaria de ter um pouquinho, sabe? Eu queria ser um pouquinho assim, sei lá, um pouco mais reservada, um pouco mais expansiva. Por isso, às vezes, aquela crítica que vem até ti, tu tem que fazer os porquês e entender o porquê que essa pessoa... Tipo, eu não sou responsável pelo que a pessoa tá emanando, né? Pelo que a pessoa tá falando. Mas eu posso raciocinar e não pegar essa coisa pra mim. Porque pode ser que, na verdade, a crítica que ela esteja te fazendo, na verdade, é... algo que ela gostaria um pouquinho, ou que ela também tem e precisa melhorar. Isso. Olha aquilo que do ouvido, né? É isso aí. Exato. Fica a dica. Fica a dica. Foi a melhor. Agora a Jo vai passar, ela não vai mais, não falará mais nada, mas haverá sinais. Né, Jo? Bumerangue de manhã, story da Jo. Ela vai começar assim, eu não tirei nada. Fica a dica. Gente. Demais. Fantástico, né? E aí, pra fechar, que eu acho que a gente volta, porque aqui o programa é cíclico, a gente começa falando uma coisa, vai pra outra, e a gente volta pra responder a pergunta lá do início, que acho que a Jo tinha colocado sobre as crianças, né, sobre aprender na escola, mas e aí tu falou das regrinhas dos porquês, e tu também colocou que muitas vezes os nossos pais, né, dentro, com maior amor e carinho nos trataram, mas com o melhor que eles puderam, mas a inteligência emocional, essa questão mais de lidar com o nosso emocional, era diferente, como dos nossos avós, como dos nossos bisavós. E aí, a gente tendo esse conhecimento agora, por mais básico que ele seja, como é que a gente pode lidar com essas crianças, né? Aqui a Jo é mãe, a Ina é boadrasta. É boadrasta. Isso. Legal. E como é que faz? Perfeito. Com as crianças, no primeiro momento ajudar elas, claro, dependendo da idade, né? Mas a nomear essas emoções e sentimentos. E ter esta empatia, que quando a gente vai julgar a atitude de uma criança, é eu me colocar no lugar dela. Mas não só trocar de lugar e continuar pensando comigo, com a minha história. Eu me colocar, eu tenho um filho de 13 anos. Tá, mas uma criança, um adolescente de 13 anos, o que ele pensaria, o que ele sentiria nessa situação? Ele tá cansado de ir pra escola. E a gente escutava, não faz mais que a tua obrigação. Tá cansado do quê? Quero ver quando tu ficar adulto e começar a trabalhar. Poxa, eu com 13 anos eu também tava de saco cheio da escola. Na idade dele eu também, né? São outras realidades, outras emoções, outros sentimentos. Tá na adolescência, um turbilhão de coisa. E aí só o fato de eu ter essa empatia e às vezes acolher, dizer, eu entendo. Eu na tua idade eu também tava cansado, mas vamos lá, né? Não vai deixar faltar aula. Vamos lá, tu vai conseguir, vai acabar, tá tudo bem. Sabe? O acolher e nomear. Isso motiva, né? É diferente. Claro, e ajuda ele a resolver, porque ele tá te buscando uma ajuda. Eu não sei o que eu tô sentindo e tá difícil pra mim resolver. Tu pode me ajudar? Tu que é um adulto. Tu é um adulto da situação. Você é um adulto da situação. A criança faz muito mais isso, né? A criança projeta em nós tudo aquilo que ela tá com dificuldade de lidar. E ela não vai fazer o que a gente tá falando. Ela vai fazer o que a gente faz. Ela vai copiar o nosso comportamento. Louco, bicho. Fiquem ligados, pais. Na escola eu dizia, né, que a criança vai acionar, ela vai te escutar, mas é como se ela ficasse de bracinho cruzado e disse assim, tá, mas tu tá ligado que assim, eu faço o que você faz e não o que tu diz, né? Então, se teu comportamento condiz com aquilo que tu tá me ensinando, ok, mas eu vou copiar
o teu comportamento. Nossa, gente. Se a criança está com dificuldade de lidar com a raiva, vai acionar a raiva no adulto. Se a criança está com dificuldade de lidar com frustração, ela vai frustrar o adulto e observar como ele lida com a frustração dele. Vocês entendem a importância do autoconhecimento? Porque se eu me conheço, eu sei lidar com a minha frustração, automaticamente eu ajudo muito melhor a criança que está do meu lado. Agora, se eu não me conheço, eu vou ter que me conhecer em primeiro lugar, para depois ajudar este ser. E aí a gente vem numa sociedade, né, que tá bem complicada. A gente conversa bastante, tem a nossa colega aqui da Band, a Nath, que ela estuda psicologia. Ela tem um grupo com crianças, tá trabalhando, tem um grupo de estágio com crianças, que elas falam só sobre emoções. Ótimo. Maravilhoso. Um beijo pra Nath, um beijo pra turma de estudantes de psicologia que estão nos acompanhando também, né? Que a gente sabe a importância desse incentivo e a importância de trabalhar essas emoções. Porque antes de tu querer que a emoção seja inteligente, tu precisa entender a emoção. Quem são essas emoções, né? Exato. E aí a gente falou, né, do teu filho, que ele é adolescente, pré-adolescente. E os pequenininhos, né? Porque os pequenininhos também não sabem, às vezes eles não sabem o que eles não sabem expressar. Aqueles que não falam ainda. Como é que faz? E a partir de quantos meses, a partir de quando tu começa a trabalhar isso com eles? Desde sempre. Desde que ele nasceu, porque ali ele já está sentindo emoções. E tu já pode ensinar e acolher a criança, né? Tá lá trocando a fraldinha do nenê, tu já pode estar conversando com ele. Filho, eu sei que é desconfortável, é frio, tá doído, mas já vai acabar, vai ficar tudo bem, porque ele tá olhando pra ti, ele tá te escutando, o tom da tua voz. Ele já tá interpretando isso, né? E ele já tá aprendendo. A criança não sabe tudo, a gente já tá também ali, ensinando as crianças sobre emoções, que tá tudo bem ele sentir isso, é ruim, é desconfortável, eu sei, mas já vou acabar, é rapidinho, e já vai acolhendo ele também e ensinando sobre, né? Os pequenos detalhes. E aí tende a ser os um adulto também, mais, né? As de pets, Esticadinho, o negócio é o seguinte, ó. Tipo isso. Que tá tudo bem ficar brabo, mas não vai roer minhas coisas. Não vai roer mais. Pensa se a mamãe fosse roer tudo. Muito tri, muito bacana. E assim, a gente tem adultos que vão se formando e se tornando pessoas mais leves, pessoas que convivem em sociedade de uma forma mais harmoniosa, resolvidas com elas mesmas, né? Mas sobretudo que conseguem conviver, gente, que eu acho que o principal e o mais difícil de tudo hoje é tu encontrar pessoas que lidem com pessoas, quem trabalha vamos falar com pessoas literalmente que não trabalham com bichos, porque a gente conversa, tem amigas veterinárias e elas dizem, eu adoro tanto falar com pet, trabalhar com pet, que parece que eles me entendem tão bem. E não é que o ser humano não entenda, é porque às vezes não tá bem definido e não sabe direito o que tá sentindo, né? Então a gente, como quer aprender também, tem que ajudar e tem que compartilhar esse conhecimento. Sim, e a gente tá aqui pra isso. Nós somos um ser relacional, a pandemia mostrou isso, né? Que a gente adoece se a gente não se relaciona com pessoas. Então, a gente precisa aprender. É ótimo, é muito bom. Mas primeiro eu cuido de mim, depois a gente vê como fica tão mais fácil, é tão gostoso se relacionar com outras pessoas saudáveis. Muito bem. Gente, chegou ao finalzinho nosso podcast maravilhoso. E Cícia, a gente tem aqui a seguinte frase, né? Que é uma sobe e puxa a outra. Uau. E a gente tá aqui pra isso. Então, da mesma forma, você que tá nos acompanhando e quiser saber mais sobre inteligência emocional, quiser ter mais conhecimento, né? Autoconhecimento, Cici, passa os teus contatos, né? Claro, tem o meu Instagram, @psicóloga_CCL_Senhor. Lá tem todos os conteúdos, o acesso para psicoterapia, trabalho de mentorias, que eu faço também consultoria, né? E o grande projeto também para mulheres, que é o Imersão Florescer. Ano passado teve a primeira edição, que é um trabalho de desenvolvimento emocional com mulheres. E esse ano vai ter a segunda edição, em setembro, espero todas vocês, vai ser bem lindo, um domingo inteiro pra gente se desenvolver e potencializar enquanto mulheres. Vai ser uma honra! Dia 15 de setembro, se eu não me engano, é num domingo. Ótimo, anota aí. Vou botar no grupo. Vou botar no grupo, muito bem. Anota aí você também. Gurias, Cici, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada de mesmo. coração. Eu agradeço, amei. Muito incrível. Com certeza. Muito. Haverão sinais.
Vai ficar. Amanhã a gente tá aqui no final. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. E com certeza muita gente vai se beneficiar. Tomara. É verdade, amém. Nos escutando nem tanto, mas... Parece, vocês foram maravilhosas. A gente tava aqui... Ai, Deus. E também agradecer as nossas patrocinadoras amadas, né? A gente tem a Graziele Benini, que é fisioterapeuta pélvica e trabalha com a saúde da mulher, Vital Treinamentos, Cosídia Lato, Off-White, design de experiência, Enamorar e Moda Íntima, Maitê, moda feminina e doutora Raquel Fitarelli. Muito, muito obrigada a todas vocês. Saibam que vocês são sensacionais e que vocês estão junto conosco para cumprir esse propósito, viu? Para compartilhar literalmente e realmente entre amigas. E já fica o convite, né? Já, nosso episódio vai estar no YouTube também, para você compartilhar com todo mundo, no Spotify, aqui no Instagram da Band Serra Gaúcha, e já fica prontinho e preparado pro próximo episódio, né, Ina? Com certeza, o próximo episódio vai ser super especial. Vai ser com a minha mana. Aí ela vai falar sobre dieta, sobre fisiculturismo, né, que é o esporte que ela atua hoje. Então vai ser bem legal, acompanhem. Muito bem, ela ensinou pose pra gente. Sério? Sim, se a gente sabe fazer pose agora. A gente vai postar. A gente vai postar. Preparem-se, porque a Serra Gaúcha vai estremecer com a nossa pose. Ai, meu Deus, gurias. Ina, Jo, Cici, Master Top das Galáxias. Foi muito bom, viu? Muito bom. Foi uma sessão. Uma sessão total. Saindo renovada hoje, gente. Nossa. Ai, E você bom. que nos acompanhou aqui ao vivo, muito, 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 muito obrigada. Fiquem bem. Ótimo restinho, né, de noite pra vocês. E vamos convidar a Cici pra se despedir com a gente com o nosso grito de guerra, que é o Bagurias, tá bom? Ai, ótimo. Esse aqui é o meu, é o teu, é o nosso Bagurias! Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau!